Eu estava no meio de uma live e de repente a internet falhou, cortou. Que coisa, não, meus queridos? Então, cumprimentando vocês que estão aí no Facebook, amigas, amigos, irmãos e irmãs em Cristo, convido você para estar ouvindo a palavra de Deus por alguns minutos. Cultue, adore ao único digno de adoração. Então, vamos falar da salvação, vamos provar na Bíblia, na palavra de Deus, que é a única regra de prática e fé para mim e para alguns, porque ontem eu ouvi uma entrevista daquele camarada lá da Globo, Poxa. Aquele cara é um crítico, é um profano, é um infiel, é um ímpio, não tem salvação. A pessoa que pisoteia o sangue de Cristo, a pessoa que degenera, que deturpa a palavra de Deus, que rasga, que diz que, eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia 10 vezes, está lá em Levítico, em Gênesis, isso aí é papel, isso aí já foi ultrapassado, se tornou antiquado, porque a Bíblia foi escrita no hebraico, no grego, no aramaico, etc. e tal. Então é uma coisa que sem valor. Então uma pessoa dessa não tem salvação. Jesus Cristo disse que aquele que crê na minha palavra e naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação. Mas quem não crê já está condenado. Então a pessoa que não crê, como Porchat, como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, e como todos aqueles que profanam, pisoteiam o sangue de Cristo, eles já estão condenados, irão para o inferno, querido. Não sou eu que digo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse aos fariseus religiosos que diziam, ora, quem és tu, não tem nem 30 anos, e nos condena? E Jesus disse, não, eu não vos condeno, quem vos condena é a própria palavra de Deus. Vocês não dizem que é a palavra de Deus? Errais não conhecendo as Escrituras, né? Então as pessoas acham que conhecem a Escritura só porque leu, porque decorou o versículo. Meu querido, eu assisti um vídeo ontem sobre os escolhidos, e o autor dizia, olha, os escolhidos, eles são tirados de dentro do mundo para fora do mundo. Eles são tirados de dentro de 4 paredes, são tirados de religiões, são tirados de certas denominações que se dizem a Igreja de Deus, e tem uma igreja aí que diz a Igreja dos Santos Apóstolos, a Igreja dos Últimos Dias, etc. Tem cada nome estrambólico, né? Exótico, dizendo que é a verdadeira igreja. Então, nós, os escolhidos, nós somos rejeitados, assim como Elias, como João Batista. Eu até falava de João Batista, que mesmo vendo o Espírito Santo descer sobre Jesus, quando ele foi preso, estava para ser decapitado, ele disse, vai lá, vamos lá perguntar se ele é mesmo filho de Deus, porque eu estou sendo decapitado. E até eu dizia, parafraseava, muitas vezes nós achamos que somos abandonados por Deus, pelo Espírito, porque sofremos injustiça, porque somos rejeitados. A nossa família não aceita a nossa pregação. Então nós vemos isso na pessoa de Jesus Cristo. Os seus próprios irmãos não aceitavam, chamavam ele de louco, né? Porque ele falava que era Deus, que era o Filho de Deus, que se encarnou, que veio para morrer. Ele é o único caminho, ele é a porta, ele é o maná, como diz aquela canção, ele ainda tem maná para você, a rocha, a água viva. Então Jesus Cristo é a rocha, a pedra de esquina que os construtores israelitas rejeitaram, né? Não aceitaram por ser homem. Então ontem eu falava sobre a segunda carta
do apóstolo João, escrita a Maria, né, que foi mãe de Jesus. Eu creio nisso, muitos não creem, porque lá está escrito, a senhora eleita. O ancião João já estava velho, com seus 80 anos, a senhora eleita. Então, Maria ainda vivia nessa época, né, porque ele escreveu para ela. Então, ele alertava ela sobre os falsos ensinamentos, sobre os anticristos, e fala também dos seus filhos, alguns se converteram, como foi o caso de Tiago, né? E então ele diz, cuidado, porque muitos vão dizer que a salvação está em você, Maria. Vão negar Jesus Cristo como Filho de Deus. É o que acontece hoje, as pessoas dizem, eu conversava com uma jovem senhora, que ela é da comunidade Shalom católica, e ela, não, mas Maria trouxe a salvação. Foi Maria que trouxe a salvação. Se não fosse Maria, ninguém era salvo. Que loucura, meu Deus. Que loucura, gente. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E todos aqueles que o Pai me der, né, eu salvo, eu dou vida. E ninguém arrebata as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebata das minhas mãos. Então, ainda que pereçam, ainda que morram, eu ressuscitarei no último dia. Então, querido, existem 10 passagens, pelo menos que eu conheço, que eu li, que nos dão prova de que Jesus trouxe salvação. Não foi Maria que trouxe salvação. Você que é católico, apostólico, você que é Shalom, seja o que você for, testemunho de Jeová, adventista, etc., a salvação foi oferecida por Deus mediante a manifestação do seu Filho Jesus Cristo em carne. Ele se manifestou em carne, ele se fez homem, ele se fez maldição. Então veja bem, eu vou ler apenas uns 3 textos, não quero ser longo, mas depois vou dizer os textos todos que você pode ler para refutar essas pessoas que dizem que Maria trouxe salvação. Maria não trouxe salvação, Maria não trará salvação a ninguém. A salvação foi oferecida gratuitamente por Deus no seu Filho Jesus Cristo. Então está lá Isaías 53, Isaías 59, Deus se tornando homem, Isaías 52, e todos verão a salvação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então Pedro, no seu discurso aqui, Pedro e João, diante do conselho, falava a mais de 5.000 pessoas, então cheio do Espírito Santo, ele disse, seja conhecido de vocês todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, porque ele nasceu em Belém, mas foi morar em Nazaré, para que se cumprisse a profecia de Nazaré virá o Salvador, então ele é nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos. É em nome desse Jesus Cristo que estamos operando estes milagres. Pedro e João acabaram de dizer àquele homem que estava pedindo esmola, pedindo dinheiro, e ele disse, nem prata nem ouro temos, mas o que temos te damos, levanta-te e anda. Então ele disse, ele, Jesus, é a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, e indoutos se maravilhavam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, veja, querido, aqui nós temos uma prova de que os escolhidos de Deus, pessoas como eu, escolhidas, não foram escolhidas porque têm diploma, não fui escolhido porque eu fui eleito presbítero ou pastor, ou porque estudei em seminário, ou porque estudei em faculdade. Não.
O Senhor me tirou do meio do mundo. Quando o Senhor me chamou, eu estava numa zona de prostituição. Eu tinha 24 anos de idade. Hoje estou com 72 anos, servindo ao meu mestre, servindo ao meu Senhor, ao meu Salvador, ao meu único Deus em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então o Senhor me tirou do meio das igrejas. Eu frequentei a igreja mais de 40 anos, servi a congregação de Vaza da Tapera, Lembrança, Olho d'Água, Pitombeira. Então essas congregações tinham poucas pessoas e lá estive pregando o evangelho há alguns anos. Então lá na Pitombeira tem uma irmã Marta Lobo, a mãe dela, não sei mais o nome, né? Lá na Vaza da Tapera, o irmão Zé Alves, ainda é vivo, falava com o diácono Juscel Mubassa, ele disse, ele ainda é vivo, ele lembra do Senhor. Então, o meu abraço a essas congregações. Então, meu querido, a prova de que Jesus Cristo é o único caminho, Ele é o único nome pelo qual havemos de ser salvos. Então, aqui Atos capítulo 4, eu li Atos capítulo 4, verso 10, mas quero ler aqui no Evangelho de João, capítulo 2, João capítulo 2, e no verso 16, no verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando de quem? De Jesus Cristo. No verso 13, voltando um pouco, ele disse, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus, o Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Por que Jesus tem esse rótulo, Filho do Homem? Porque ele veio como homem, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E como diz Los Berkov, a humanidade de Cristo antedatou a queda de Adão. Antes que o mundo fosse feito, antes que Adão fosse feito, criado por Deus, Jesus Cristo, a humanidade de Deus já existia. De quem você acha que Deus copiou a humanidade? Deus simplesmente inventou o homem. Vou aqui inventar um boneco, como dizia um certo pastor em Boa Viagem. Deus pegou o barro e fez um boneco de barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. E por que ninguém faz isso? Satanás, na grande tribulação, diz que ele vai fazer uma estátua e vai dar fôlego de vida a esta estátua. É interessante, né? Cuidado, querido, porque o diabo, ele pode se transformar em anjo de luz. Ele não é um anjo de luz. Tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 vai dizer, tu eras querubim, tu andavas na luz, né? Tu te cobrias com o brilho das pedras, mas foste achado em falta, até o dia em que foi achado iniquidade, pecado, injustiça, soberba, inveja em ti. Então foste eliminado. Então Satanás não é mais um querubim, ele era, mas ele pode ainda se transformar em anjo de luz, como diz Paulo, lá em 2 Coríntios, ele pode se transformar, então ele é um anticristo, ele quer ser Deus, ele quer se assentar no trono de Deus. Isaías 14 diz isso. Eu serei Deus, eu me assentarei no trono de Deus, eu subirei acima das suas estrelas, dizia Satanás. Mas o Senhor Jesus disse, eis que vejo Satanás caindo, né? Satanás caindo. Então, querido, Jesus tem esse rótulo de Filho do Homem, porque ele é Deus que se fez homem. Ele não é homem que se fez Deus. O catolicismo prega que Deus, que é santíssimo, não pode habitar no meio do profano. Portanto, Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo é filho de Maria. E, portanto, Maria trouxe a salvação. É uma mentira de Satanás. Isso é mentira, um engodo. Então, a Bíblia prova de que Deus se fez homem. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Não é homem que se fez Deus.
Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para que minta, né? Então Deus amou o mundo. Então ele diz aqui, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, seja crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, ou unigênito, o único gerado de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo através do seu sacrifício, através do seu sangue. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto não crê no Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta: a luz que é Cristo veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Então, meu querido, eu vou encerrar por aqui, né? Para não ser tão longo, mas ainda quero ler essa passagem de Tito, onde fala que Jesus trouxe salvação. Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, a partir do verso 1 ele diz assim: tu, porém, ele está falando para Tito, pastor eleito por Paulo. Então, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sóbrios, graves, prudentes, não na fé, no amor e na paciência. Então ele vai dizer que no verso 10, onde ele vai dizer: exorta aos crentes, aos servos, a que se sujeitem ao Senhor Jesus Cristo, a sua doutrina. Não deixe que contradizam. Não defraude, antes mostrando a todos a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentados na doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens, trazendo salvação. Então, meu querido, eu vou dizer as passagens para você ler. Anote aí, você que é católico, você que é xalonista, você que é adventista. Olha, os Evangelhos de João, capítulo 3, 16, capítulo 14, verso 6. Jesus é o único caminho. Evangelho de Lucas, capítulo 19. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Já são 3 passagens. Quarta passagem, Atos, capítulo 12, capítulo 4, verso 12. Efésios 2, Romanos 10 e 9. Romanos 6 e 23, 1 Timóteo 1 e 15, Tito 2 e 11, a passagem que eu acabei de ler, e 1 João 4 e 14. A salvação se manifestou a todos os homens através de Jesus Cristo. Então não foi Maria que trouxe salvação, querido. Porque Maria foi a mãe uterina de Jesus Cristo. Ela foi eleita, como disse João, a senhora eleita por Deus. Ela foi eleita para engravidar, para trazer o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus tinha que nascer homem. E homem não nasce de jumenta, de elefante. Homem nasce de mulher. Eu nasci de mulher, você nasceu de mulher. Todos nós nascemos de mulher. Homem não engravida. Então, hoje existe essa questão aí de gênero, escolha de gênero, onde os homens querem ser mulheres e mulheres querem ser homens. Mas somente as mulheres podem engravidar e dar luz a filhos. Então todos nós nascemos de mulher. Cristo nasceu de mulher. Cristo veio em carne, mas Cristo não é filho da carne. Cristo é filho de Deus. João diz: o primeiro homem, Adão, era terreno, assim como eu sou terreno, viro pó, mas Cristo é espírito vivificante. Então Cristo é espírito. Então Paulo diz: se vocês têm o Espírito de Deus, se é que tendes o Espírito de Deus,
Então Paulo duvida daqueles que diz Senhor, Senhor, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Há aqueles até que dizem, Senhor, eu profetizo, eu curo, eu expulso o demônio no teu nome, Jesus, não vos conheço. Não vos conheço, afastai-vos de mim. Então, uma coisa, eu meditava sobre a parábola do joio e do trigo. Jesus Cristo diz que o joio é a semente que o diabo plantou no meio do trigo. E os discípulos, Senhor, deixa que nós toquemos fogo. E Jesus disse, não, vocês não têm conhecimento para arrancar o joio. Deixa crescer junto. Então, numa igreja não há só crentes verdadeiros, há crentes falsos. Há muitos crentes falsos, interesseiros, avarentos dentro das igrejas. Por isso o Senhor me tirou de dentro dessas igrejas, me chamou para fora. Hoje eu vivo no deserto, isolado, para que o Senhor pudesse me transformar e me ensinar em secreto. É em secreto, é durante as noites, as madrugadas, querido. Matos Nascimento tem um hino que ele diz assim, eu já fui tão provado, fiquei desesperado, mas eu não desisti. Clamei nas madrugadas, clamei nas madrugadas, chorei noites inteiras, lutei com toda a força e venci. A cruz era pesada, e eu firme na jornada, senti a mão de Deus me amparar. Foi quando de repente ouvi uma voz dizer a mim, prepare-se, em breve você vai cantar assim. De agora em diante é só vitória, é só vitória, é só vitória. É, querido, é nas madrugadas que eu choro, é nas madrugadas que o Senhor me ensina, que eu clamo, que eu choro, que eu molho o meu travesseiro, sozinho, mesmo tendo a minha esposa deitada do lado, ali eu estou sozinho, isolado, conversando com Deus, com o seu Espírito Santo que habita em mim, e Ele me ensina, porque Ele me tirou do meio da malhada, como tirou Davi, como tirou José, como tirou Daniel, que sofreu nas prisões, que foi jogado na boca dos leões, na cova dos leões, e mesmo assim permaneceu fiel. Então é assim que um escolhido permanece firme, sozinho com o Espírito Santo, isolado do mundo, mesmo que todos rejeitem, mesmo que todos não acreditem, né? Então, se você não acredita naquilo que eu falo na Bíblia, que só Jesus, que só no nome dele temos salvação, que só crendo nele, que só recebendo a graça salvadora, mediante a fé no Filho de Deus, é que temos salvação. Então não é Maria. Maria não trouxe salvação. Maria foi bem-aventurada. Outra coisa, Maria não é cheia de graça, como muitos pregam. Maria achou graça. O anjo disse, salve favorecida. Então o anjo não disse, salve cheia de graça. Isso é uma deturpação do Evangelho. Lá no Evangelho está escrito, salve a agraciada. O anjo Gabriel apareceu a ela e disse, salve a agraciada, salve favorecida. Você foi favorecida, você foi escolhida, você foi tirada do meio do povo, do meio da igreja. Então veja que o povo de Deus se reuniu em cavernas. Então muitos criticam quando falam da questão de nós que não frequentamos a igreja. Ah, são desigrejados, vão para o inferno. Jesus Cristo, quando foi no templo, ele foi expulsar os vendedores, os profanos, né? Os ladrões. Vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de salteadores, de ladrões. Então, querido,
Como eu digo, eu não condeno ir à igreja. Você pode ir à igreja desde que você vai entregar o seu culto, desde que você vai ofertar, como diz Paulo, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, a igreja é apresentar o corpo em sacrifício vivo. E eu estou aqui adorando ao Senhor. Eu estou reunido com vocês aí. O meu corpo não está presente, mas o meu espírito está aí com vocês. Então creia, meu querido, somente no nome de Jesus, somente Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e trouxe vida a todos nós. Ele pode te dar salvação. Então, para você que espera Maria, que acha que Maria vai te salvar, querido, você está enganado, totalmente enganado. Você não precisa sair da sua igreja, você não precisa sair da sua religião. Você precisa sair das trevas. Você precisa sair das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Você tem que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que você conheça a verdade em Cristo Jesus. E aceite como Senhor, como Salvador. Porque diz o Apocalipse 22, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Nós seremos o seu povo. Amém?